Segurei. Pronto, deixa aí. Aqui eu tô. Você pede para ele falar o texto novamente, porque vai ficar gravado, para os irmãos não viram. Ok, meus queridos, estamos de volta. Eu estou aqui agora parecendo Galvão Bueno, narrando o jogo da seleção brasileira, mas... de energia, aqui tá assim, né? Tá aparecendo. Galvão Bueno. Rapaz, estou aqui. E não queríamos que a queda de energia viesse, mas está sendo impossível ela não vir pelo menos 2 vezes na noite. Pastor Hélio Júnior, eu gostaria de que o senhor pudesse repetir a resposta. E os irmãos aqui estão pedindo para o senhor reler novamente, se não for incômodo. Reler o texto. Texto, exatamente. E a resposta, nós vamos repetir. A gente pode fazer o seguinte, eu releio o texto, aí você relê a pergunta e eu dou a resposta, tá? Porque aí eu fico bem sintonizado também. Pronto, vamos lá. Ok. Lucas, capítulo 21, do versículo 7 ao 19. Lucas 7, Lucas 21, do 7 ao versículo 19. Isso. Lucas E a 21, do 7 resposta ao... de Jesus em relação à destruição do templo. Perguntaram a Jesus, mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu, tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Amém. Diante desse texto, nós observamos que Jesus responde uma pergunta, mas escatologicamente Jesus está lá na frente. E o que são os princípios das dores? Só tem uma maneira de comparar o princípio das dores, é com a dor de parto, que geralmente começa com uma pequena contração, e a contração vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até, não é, em alguns casos, não é, algumas mulheres, elas gritam de dor para depois acontecer, que é exatamente o nascimento do filho. Da mesma forma, não é? É o princípio das dores. É o princípio da agonia. Mas não é o fim.
Por isso que Jesus ele faz algumas observações, não é, quanto exatamente a esse tempo. Exatamente a esse tempo. O que na realidade está acontecendo, Jesus inaugura os últimos dias. Jesus ele começou a falar nos últimos dias, e os últimos dias começaram. Nós estamos vivendo os últimos dias, mas não é dias contados. Entendeu? É os dias exatamente que acontecerão tudo aquilo que já está revelado. O que nós precisamos discernir é exatamente as profecias, o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Não é? Toda a Bíblia vai falar exatamente sobre o grande e terrível dia do Senhor. Mas antes desse dia chegar, vários sinais vão acontecer. E um deles é esse que nós estamos testemunhando, não é? Que antes nós líamos por livros, não é? Sobre inúmeras epidemias, pandemias, mas nós não tínhamos testemunhado ainda algo como está acontecendo. Não é? Da mesma forma que a nossa geração é a geração que rompeu um século, não é? Saiu do século XX para o século XXI, nós estamos testemunhando exatamente algo que é bíblico, pegou muitos de surpresa, inclusive os crentes, que os únicos que não deveriam estar confusos com esse tempo é o povo da Bíblia. Mas basicamente é isso. Essa primeira pergunta. Tá certo. Eu entendi, sim. Esse texto que o senhor leu é um texto muito claro. Com certeza, ele as dúvidas e com a sua explicação, claro que melhora. Então, meus amados, nós vamos proceder aqui. O pastor Hélio vai estar retornando agora. Irmão Murilo, por favor. Nós vamos refazer a pergunta para que os irmãos que não ouviram direito a pergunta que fizemos antes da queda de energia. E aí, a resposta que o pastor Hélio deu antes da queda da energia foi uma resposta muito, muito precisa. Na verdade, eu concordei plenamente, mas eu sei que tem alguns que não ouviram devido ao travamento da internet por conta do sistema mesmo, né? Então, nós vamos refazer. Estamos aqui aguardando o retorno do pastor Hélio para refazermos aqui a pergunta. Ok, pastor? O senhor sumiu de repente. Rapaz, eu não sei o que é que está acontecendo, mas está acontecendo. Ok, como o senhor disse, o senhor leu um texto excelente, como já tinha falado, e eu vou refazer aqui a pergunta a pedido da própria pessoa que me enviou, tá certo? O travamento foi geral nos celulares, tá certo? Okay. Então é o seguinte, qual seria a base teológica ao qual podemos afirmar, ou como muitos afirmam, que nós estamos no início do fim por conta dessa pandemia? Como eu falei também, eu sei que é uma novidade para todos, embora o senhor disse uma coisa muito correta, nós atravessamos, né, o século, é verdade. Tivemos esse privilégio, né? Mas estamos vivendo um momento ímpar, um momento singular na história do mundial, e nós, pastores, também às vezes ficamos sem saber o que fazer, mas eu ainda acredito que a Igreja de Deus, ela tem a resposta para as indagações aí da vida, porque tudo isso está relacionado com a palavra do Senhor. O texto que o senhor leu, né, afirma isso para nós. Então, por favor, pastor, o senhor vai responder novamente essa pergunta, tá certo? E aí a gente vai fazer a próxima.
Pronto, refaça a pergunta. Ok. Qual seria a base teológica para confirmar se essa pandemia é realmente o início do fim, como muitos já estão afirmando por aí, alguns líderes religiosos, entre outras pessoas? Esse início do fim, tá? No Novo Testamento é chamado de princípio das dores. Basicamente é isso. A base bíblica e, consequentemente, teológica, uma delas, não é Lucas 21, do 7 ao 19. Porque essa temática, ela perpassa toda a Bíblia. Ela não começa aqui, ela continua aqui até o seu ápice, que é exatamente, não é, no livro de Apocalipse. Basicamente é isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. E quem inaugurou os últimos dias foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele inaugurou os últimos dias. Além disso, tem o cumprimento da promessa de Joel, de Jeremias e de Ezequiel sobre o derramamento do Espírito e o início da era do Espírito, que é exatamente, não é, aquele que começa a boa obra e ele vai finalizar a boa obra. Por isso que nós temos que continuar perseverando, principalmente na doutrina dos apóstolos, para podermos, não é, entendermos bem isso. Tá certo, ok. Eu concordo plenamente com a sua resposta, até porque ela vem com um respaldo bíblico, não tem como a gente fugir da realidade da Bíblia sem sombra de dúvida, está correto. Uma segunda resposta, me parece que o querido aqui ele tinha uma insistência em ter uma resposta mais completa nas coisas, porque ele vai falar sobre as pandemias passadas. E aí ele citou a gripe espanhola, que segundo a história, sim, matou 50 milhões na Europa, né? Na Espanha, né? E também a outra, que se eu não me engano foi na década de 40, me fugiu da memória agora, a da peste bubônica, né? Que também... E mesmo entendendo que isso foi num local, né, eu até acredito que essa de hoje é mais assustadora. Eu não sei se é por conta da facilidade, né, da tecnologia, o mundo é outro, né, a globalização mudou tudo. Transportes. Exato, perfeito. Então, eu até, pastor, para ser sincero, acredito que o senhor já respondeu essa pergunta, né, agora. Mas eu vou refazer. Nesse caso, vou fazer novamente. Nesse caso... Nós temos perguntas chegando. Certo. Está chegando mais outras perguntas. Então, nesse caso, as pandemias passadas estão dentro disso que o senhor falou, dos princípios das dores, não é isso? Exatamente. Para qualquer época, a partir do primeiro século, tá? Quando surgem um desses sinais, qual é a resposta da igreja? O princípio das dores. Porque nós não sabemos, não é? Quando será o dia do Senhor. Nós temos sinais. Cronologicamente, algo bem visível é princípio das dores, grande tribulação. Pronto. Princípio das dores, grande tribulação. Após a grande tribulação, não é, no tempo certo, a vinda do Senhor. O milênio. O grande tribunal de Cristo. A nova Jerusalém. Pelo menos é uma ordem, não é, mínima de acontecimentos que nós podemos não fazer a cronologia no sentido de data, de hora, mas de acontecimentos. E dentre esses é o princípio das dores. É Deus dizendo à igreja assim, ó, acorda, acorda igreja, acorda igreja, acorda igreja. Vocês não creem que vai acontecer? Aí o sinal. Porque é mais fácil saber quando vai chover.
Porque é mais fácil saber quando vai chover, em vez de saber que esses sinais é a trombeta de Deus dizendo: acorda, igreja, acorda, igreja. E ao mesmo tempo, não é um sinal que desmascara, não é, os falsos profetas, os falsos mestres. Você já leu algum dia, em algum livro, que houveram falsos profetas e falsos mestres quando a igreja passou por perseguição? Nós não lemos. Não lemos. Nós só lemos, não é, o surgimento de falsos profetas e falsos mestres onde há uma certa liberdade religiosa. Você pode perguntar a qualquer irmão chinês: tem falso profeta aí? Ele vai dizer: não, claro que não. Tem falso crente aí? Claro que não. Quem é que vai dizer que é crente na China? Só quem realmente nasceu de novo e não teme a morte. E nesse sentido, não é, o Senhor está tocando a sua trombeta, não é? Quanto a essa questão das epidemias que aconteceram inúmeras. Não foram uma, duas, nem três, mas todas elas estão dentro desse arcabouço chamado princípio das dores. Princípio das dores. Por isso que eu comparei esse princípio das dores às dores de parto, não é? Que as mulheres passam, não é? Começando sempre com uma contração, aí um gemido, ai. Aí outra contração, ai. Outra contração, ai, outra, aí vai. E o que é que vai acontecendo? Vai se intensificando as dores. Até a dor maior. A dor maior exatamente no parto normal, quando o bebê nasce. Eu lembro do nascimento da minha filha, que foi assim, não é? A mãe, ai, 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 e aquele ai que você pudesse, você saía correndo. Porque ai mesmo. Aí foi quando Luanda nasceu há 24 anos atrás. Tá certo. É muito boa elaborada a resposta aí. Eu também concordo. E uma coisa que o senhor disse: a igreja precisa acordar. Porque a gente crê muito nas previsões do tempo, né? A gente crê muito em muitas coisas, mas parece que nós temos fechado os olhos para as verdades bíblicas, porque parece estar tão distante da gente. E eu creio sim, porque que está perto do fim, pelo fato de Deus ser atemporal, e para Deus está perto. Para nós pode estar longe. Se estiver longe, para Deus está perto. Se estiver perto, para Deus também está perto. Nós é que precisamos de horas, minutos, para a gente poder administrar nossas vidas, mas o nosso Deus não precisa de nada disso. Então, eu estou satisfeito com essa pergunta, com a sua resposta, e vejo que até as demais, que as outras que tinham dentro da mesma pessoa, quanto à questão do massacre de Hitler, quanto até mesmo do Império Romano, né, que massacrava os cristãos naquela época. Então, vamos entender tudo isso. O nosso mundo, pastor Messias, ele é caracterizado como um mundo bárbaro. Não bárbaro no sentido de ignorância, mas no sentido de barbárie, né? Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. A partir do momento que Adão e Eva pecam e caem, já viu. O primeiro homicídio, Caim mata Abel. O nosso mundo no sentido de onde nós estamos, não é nosso no sentido de ser meu, não. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. É uma coisa que todos nós precisamos entender. Deus está desmamando a igreja deste mundo. Deus está nos desmamando dessas coisas que nós nos apegamos tanto a elas. Deus está nos desmamando. O princípio das dores é o desmame. Porque a igreja, ela sempre foi muito próxima ao mundo. Sempre esteve muito próxima ao mundo. E o que é que Deus faz? O princípio das dores é exatamente isso, é o desmame. É o desmame. Quem estava apegado às coisas daqui, começa a perceber, opa, rapaz, o medo começa a acontecer,
Sobre essa questão esses grandes assassinatos, isso não é de hoje. Isso não é de hoje, não é? Nós sabemos, não é, que teve uma pessoa que em um regime matou mais do que Hitler, que foi Mao Tse-tung. Ele matou mais do que Hitler. Nós sabemos que Stalin, ele matou mais do que Hitler. E isso vem se multiplicando. A corrupção mata, a desonestidade mata, porque o salário do pecado é a morte. Na realidade, tudo isso é fruto do pecado. Tudo isso é fruto do pecado. Por isso que o nosso mundo, ele é conhecido, não é, o mundo da barbárie. Veja abortos, veja a quantidade de filhos sendo assassinados, veja o número de assassinatos que está acontecendo nesses quase 2 meses e meio que nós estamos. Não é? Aqueles que podem estar em casa estão, aqueles que não podem por causa do trabalho estão trabalhando, mas veja o número de assassinatos que está se multiplicando. Não é apenas o vírus, é a dengue, é a influenza. Aquilo que nós chamamos, não é, de gripe espanhola, na realidade, é a influenza. Mas, na época, não é por isso que matou basicamente 1/3 da Europa. É verdade. Tá certo, meu querido. Nós temos agora outras respostas, aliás, outras perguntas para que o senhor dê as respostas. Eu já estava dando graças a Deus, porque para mim é mais fácil, tendo a resposta, fazer a pergunta, do que tendo a pergunta e dando a resposta. Mas foi um erro de colocação, é o contrário mesmo. O senhor vai responder para a gente. Eu estava feliz com isso. Aqui a pergunta de Assis. Ó. Nós temos aqui a pergunta do nosso irmão Assis. A pandemia. A pandemia mundial coopera para que a manifestação do anticristo, ou não é tempo ainda? Ela coopera para que o anticristo se manifeste ou ainda não é tempo? O anticristo, o sinal da vinda do anticristo é a apostasia da igreja, tá? E quando a gente fala de apostasia, nós não estamos falando de algo fora da igreja. Estamos falando algo de dentro da igreja. Tá? Como Paulo bem diz lá em Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai falar claramente que no ápice, quando a apostasia estiver já no momento certo, o anticristo ele será levantado. Por quê? Porque o anticristo ele vai ter poder nas 3 principais áreas mundiais: religião, política e economia. Ah, essa moça bonita, faz tempo que eu não a vejo. Ela apareceu aqui. Tem um cafezinho aqui, viu? Que bom. Economia, política e religião. É nesse tripé que ele vai ser levantado para fazer como se fosse uma estabilização. Por isso que Jesus ele diz assim, ó, quando vocês ouvirem falar paz, paz, eu venho. Não é a paz, é a falsa paz. Porque o anticristo, a função dele é querer substituir Cristo. E esse substituir é fazendo como se fosse paródias. Ele não vai fazer o que Jesus faz, mas ele vai tentar, através do engano, levar muitos. Por isso que a pandemia, as guerras, rumores de guerras, a perseguição em si, inicial, faz parte do princípio das dores. Agora, quando o anticristo for levantado, aí sim, essa perseguição que hoje é centralizada mais no Oriente, em alguns países da Ásia, principalmente a Coreia do Norte, ela vai se expandir, vai ser a perseguição mundial.
aí já é a grande tribulação, não é? Ou a tribulação ou a grande tribulação, seja da forma que os irmãos quiserem citar, está, mas a pandemia não. A pandemia está lá na questão do princípio das dores. Agora, quando aqueles eventos começarem a acontecer a partir do momento que Jesus ele começa a abrir os selos, e começam a surgir os 7 flagelos, os 4 cavaleiros, inclusive um deles, o esverdeado ou amarelado, é o cavaleiro da morte, aquele que vai matar 1/3 da terra, dos homens, vai ferir 1/3 das águas, vai ferir. Aquilo ali já está dentro, tá? Já dessa questão da tribulação e já chegando no fim. Basicamente é isso. Agora, a pandemia está dentro, como Lucas, capítulo 21, não é? Nos mostra. Inclusive, Lucas é o único que vai falar sobre a questão de epidemias. Por quê? Porque ele é um médico. Ele é um médico. Onde tem guerra, tem epidemia. Ele sabe que no Império Romano houve várias epidemias. Várias epidemias. No Alto Egito aconteceram várias epidemias entre os fenícios e etc, etc. Ok. Muito bem, nós temos mais perguntas, não é isso? Temos aqui mais perguntas, não sei até quando, mas Vamos lá. nós temos aqui... Eu não tenho para onde correr. O quarto está fechado aqui. Está chovendo. Vai ser uma bênção. Aqui, ó. Vamos tentar ler aqui. Pergunta aqui, ó. Deus está no controle de tudo. Ele está permitindo tudo que está acontecendo conosco e no mundo. Aí, o Senhor está conclamando o seu povo para também se arrepender, retornar verdadeiramente aos seus caminhos? Assim, Deus também está disciplinando o seu povo? Okay. A atuação pedagógica da pandemia para o povo. O irmão trouxe aqui uma pergunta que eu estou querendo chamar... né? Eu estou querendo chamar alguém da farmácia para decifrar aqui o negócio. Eu acho que eu vou pedir para o irmão Murilo ler aqui. Porque essa letra de doutor eu não sou muito bom, não. Vai lá, Murilo. Pastor, graça e paz. Tá Pai do Senhor, irmão Murilo. Tudo bem? Tô ouvindo bem. Tudo na paz, graças a Deus. Aproveitando, né, o contexto, né, que o senhor também está falando, e eu queria entrar no assunto da questão pedagógica que a pandemia está trazendo para a igreja, né, para o povo de Deus. Porque quando a gente vê lá, em Jeremias, por exemplo, né, 18, verso 11, eu vou ler aqui para embasar. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, né, antes de Deus, né, nos julgar ou nos disciplinar, Ele nos dá uma oportunidade de conversão e uma oportunidade de mudança. E a gente vê que o termo converter aí é realmente, ou seja, é nos voltar para Deus, se arrepender, mudar retornar, de caminho. Mudar de caminho, né? É como na conversão, né? A gente indo e tem um retorno lá, né? Só que uma vez, se você passar, não vai ter mais. Não é? É o povo caído. Verdade. O povo caiu. Quebrou a aliança. Aí Deus está dizendo, voltem. É verdade. E através de quê? Através da mão pesada dele. É verdade. Ele não apenas está no controle, mas ele traz o castigo. É verdade. Então era justamente isso, né? A minha pergunta, né? Ele chama cada um individualmente a se converter do seu mau proceder, né? A cada um de nós a refletir, a ver realmente os nossos caminhos. Como diz lá em 2 Crônicas 7,14, né? Ali realmente mostra o que o Senhor quer de cada um de nós. Então, Deus está no controle de tudo e está permitindo tudo que está acontecendo conosco e no mundo.
O Senhor está conclamando o seu povo para também se arrepender e retornar verdadeiramente aos seus caminhos? Então, assim, Deus também está disciplinando o seu povo? Era essa justamente a reflexão e a pergunta que queria deixar, né, É, para os irmãos. A é, forma pedagógica da pandemia para cada um de nós, só nesse sentido. Deus é. abençoe, vou passar para o pastor. Amém. Com a ajuda de alguns textos bíblicos, nós podemos até pensar o seguinte: Deus, ele não apenas está no controle de todas as coisas, tá? Mas ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Eu não sei se vocês tiveram o desprazer de ouvir, eu não sei se foi há 2 semanas atrás, um moço aí, não é, dizendo que Deus não está no controle das coisas mais que acontecem. Aí eu lembrei daquilo que foi chamado em 2004, quando houve aquele tsunami. Houve o tsunami lá na Ásia e se levantaram alguns pastores aqui no Brasil, dentre eles dois, Ricardo Gondim e Ed René Kivitz, e começaram a propagar aquilo que já vinha sendo ensinado há muito tempo, tá? Não só nos Estados Unidos, tá? Em dizer que Deus não sabe o que vai acontecer, só sabe quando acontece. E Deus não tem o controle sobre o mal, porque se ele tivesse o controle sobre o mal não aconteceria. Só que nós temos que separar mal como ferramenta de arrependimento e o mal moral, que é o pecado. O mal moral, Deus não tem. Significa que esse Verdade. mal, tá? É aquilo que nós chamamos de mal. É aquilo que nós chamamos de mal. Mas que não é mal para Deus. É ferramenta, não é? Na sua vontade. Não é apenas que Deus está no controle. Com a ajuda do Antigo Testamento e com a ajuda do Novo Testamento, nós podemos ver claramente que quando Deus quer fazer, ele faz. Ele pesa a mão, ele corrige, ele mata, ele cura, ele sara, ele fere. É o mesmo Deus. Agora, claro que para cada ação de Deus, ele tem o seu propósito. Há uma finalidade. Há uma finalidade. E claro que, diante dessa pandemia, nós vemos claramente que Deus está falando não só para o não crente, mas ele está falando para a sua igreja. Ele está falando para a sua igreja. E ele está falando várias coisas. Não apenas essa que o irmão Murilo falou, mas ele está falando outras coisas. Um exemplo. Você que crê, não é? Nessas profetadas por aí, cuidado. Cuidado nos falsos profetas. Nós não podemos fazer como o Antigo Testamento, que a lei dizia mata se não for cumprido aquilo que o falso profeta. Mas eu posso desligar a televisão, eu posso desligar o rádio, eu não posso querer ouvir esse pessoal, principalmente esse. Agora, a teologia da prosperidade trouxe mais um mau elemento chamado coach, não é? Que são aqueles que são os animadores de culto. Não é? Da mesma forma que Chacrinha tinha, não é, Russo, não é, aquele animador, não é? Hoje tem os coaches que estão nas igrejas dizendo: não, você é uma bênção, você tem um potencial muito grande dentro. Caiu. Mais um probleminha técnico. Vamos já chamar novamente o pastor Hélio Júnior. E estava bem boa aqui a resposta. Mas eu acho que caiu lá em Araripina, né? Por aqui, Vamos, ou talvez só lá do pastor Hélio Júnior. vamos pedir lá, foi alguma coisa na internet lá. Vamos aguardar novamente aqui. Se Deus tenha misericórdia dessa internet, porque tem atrapalhado um pouco. Vamos perseverar aqui que dá certo. Mas nós aprendemos a perseverar. Vamos perseverar.
Estamos esperando o pastor Hélio voltar. Vamos aproveitar quando retornar. Pronto, Ok. Pronto. Eu sei aonde eu parei. Finalmente, pelo menos uma vez na vida, eu lembro de onde eu parei. Eu parei em chacrinha em russo. Exato. Não é? Exatamente, são esses animadores, não é? Que faz com que os irmãos saiam dos cultos alegrinhos. Os irmãos saem alegrinhos, pensando que são super. Aí quando bota o pé na rua, começam a perceber que não são. É um efeito pedagógico também. Não é? Principalmente falsos profetas. Esses curandeiros evangeliqueis que tem por aí. Venha que Deus vai curar. Onde é que estão eles? Deveriam estar lá nos hospitais. Esses que determinam o que Deus tem que fazer. Esses que querem mandar em Deus. Onde é que estão os amigos sem luva. Exatamente. Onde é que estão os amigos de Jó? Os amigos de Jó. Quero saber cadê aqueles 4 amigos de Jó que estão espalhados pelas igrejas por aí, dizendo, não, Deus faz isso porque faz. Não funciona. Na realidade, há uma gama de ensinos muito grande diante disso que Deus está fazendo, porque é Deus que está fazendo, entendeu? Ao mesmo tempo fala para o mundo, mas ao mesmo tempo fala para a igreja. Ao mesmo tempo fala para a igreja, porque muitas vezes nós estamos muito acomodados. Muitas vezes nós estamos acomodados. Não, eu vou domingo para a igreja. Não tem lugar para ir? Eu vou domingo para a igreja. Escola bíblica? Não, escola bíblica eu vou uma vez por mês. Pedagogicamente, até para aqueles que são desigrejados, mas ainda estão na igreja, que vão para o culto quando querem. E muitos chegam, eu estou com saudade. Mentira. É mentira, não está com saudade nenhuma, não. É consciência pesada. E corre até o risco, de cair no erro do rico lá, que Jesus cita lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Quando o rico, Lázaro, vai para o paraíso ou o seio de Abraão, e o rico vai para o lugar de tormento. Sabe o que é que atormenta ele? Quantas oportunidades eu não tive. Quantas vezes eu vi aqueles crentes chatos me chamar para a igreja. Quantas vezes eu vi aqueles irmãos falando, quantas vezes, o que atormenta ele é que é tarde. Ele não pode fazer mais nada. E a única coisa que ele pensa em fazer é vir avisar os irmãos dele. Mas Abraão diz, eles não estão ouvindo nem os vivos, imagina os mortos. Moisés e os profetas estão lá, no caso o Antigo Testamento. Se eles querem crer, eles têm que crer a partir de Moisés e dos profetas. É verdade. Entendeu? Nesse sentido, a questão pedagógica, ela tem vários aspectos. Não é? Chamando para o arrependimento, chamando para a reconciliação, mas ao mesmo tempo, aqueles que nunca foram vão debandar. Basicamente, se nós fôssemos falar desses aspectos pedagógicos, irmão Murilo, e diante da pergunta, seriam muitas coisas nós estamos vendo, não é? O efeito pré-pandemia, né? No momento da pandemia. Vamos ver depois, porque vai haver muitas lives depois. Verdade. Você falou uma coisa também muito interessante a respeito do povo que diz que está com saudade. Pode ser que alguém esteja com saudades, mas pode ser que muitos também não estejam, porque quantos momentos oportunos nós não tivemos para a gente estar no templo adorando a Deus e alguns irmãos em casa vendo televisão ou escolhendo um novo programa, uma programação melhor. Uma das coisas que eu acredito que entristece Deus é exatamente essa maneira que muitos crentes têm. Eles estão ditando, infelizmente, estão ditando a maneira de se, ao invés de obedecer ao Senhor como escravo, como servo, estão fazendo-se de Senhor. E
escolhendo os dias de culto, escolhendo o momento de fazer alguma coisa, como quem engana uma criança com um bombom. Infelizmente, o mundo está vivendo isso. Eu acredito que é por conta também do analfabetismo bíblico que há hoje no meio da igreja. Porque é impressionante. Às vezes, existem alguns que não sabem abrir a Bíblia no Antigo Testamento, não sabem procurar um dos profetas, depois dos 4 maiores ali, né? Seguindo. Agora pergunte qual é o time do Flamengo, os titulares, o banco e a comissão técnica. Pois é. Isso aí me fez lembrar... É um cafezinho também ou água? É água. Isso me fez lembrar, em 1992, passei preciso no mês de julho, não lembro bem a data, foi entre ali o dia 15 e 17. É na minha época, não. Eu estava num seminário. Eu era presidente do grupo de jovens, isso foi em Salvador. E eu fui para esse seminário, chamado Seminário Líder para Rápido. Minha memória do passado é boa, hoje ela não presta mais, não. Mas no passado ela não é muito ruim, não. Era chamado Seminário Líder Rápido, Seminário Rápido para Líder. Foi um dia maravilhoso. Eu tive uma mensagem muito boa, e uma delas foi exatamente isso que o senhor falou. Ele começou o seminário com uma frase dizendo que sem atenção concentrada não pode haver aprendizagem nem razões favoráveis para o ensino. Então isso já, ele fez com que a gente repetisse essa frase algumas vezes, e isso me fez ficar vidrado. Eu achei que esse homem tem algo bom para nos dizer. E de fato ele tinha. E uma das coisas que me deixou triste naquele dia foi exatamente essa fala aí, essa frase que o senhor citou aí, essa pergunta que o senhor fez. Ele disse bem claro: você conhece todos os atores das novelas. E eu era noveleiro. Eu conhecia, de fato. Mas você não sabe os 10 mandamentos. Então aquilo já me deu uma punhalada. Depois ele disse: você conhece os 22 jogadores da seleção brasileira que foram convocados. Se eu não me engano, na época era a Copa América, em 1992. E aí, eu era uma competição da seleção. E eu sabia, porque eu sempre gostei de futebol desde menino. Mas você não sabe o nome dos 12 apóstolos. Que é um time também, né? É um time. E eu não sabia, todos. Meu querido, isso me fez passar uma vergonha muito grande diante de Deus. Foi em 1992, já tem aí mais de 20 e tantos anos, 27 anos, né? Eu era saindo ali daquela fase de adolescente, né, para jovem. E é exatamente isso. É isso. A falta de conhecimento bíblico tem levado as pessoas a beber água de cabelo. Não sei se o senhor soube da água de cabelo. O senhor soube? Eu entrei no grupo da família para dar essa explicação, porque tinha gente já bebendo, achando o cabelo dentro da Bíblia e bebendo essa água que era o remédio contra o Covid-19. Então, isso, Messias, sobre isso, eu até disse ao irmão aqui, eu digo: olha, quando eu estou lendo a Bíblia, cada vez que eu faço assim na barba, cai um cabelo. Cada vez que eu faço assim na barba, principalmente quando a barba está grande. Imagina se você fosse pegar, procurar. É exatamente isso que você está falando. Os cabelos das mulheres são mais fáceis de cair. O meu não cai porque o meu, acho que ele é enrolado, do jeito que ele é enrolado por fora, é por dentro. Então, quando ele vai cair, ele deve enganchar lá, não cai muito. Mas deve ser isso. Mas é isso, meu querido. Nós temos aqui uma outra pergunta. De quem é essa pergunta? Guilherme Ferreira. Guilherme Ferreira está perguntando aqui: qual tem sido a dificuldade de pastorear a igreja à distância, sem a possibilidade da visita pastoral? Guilherme, meu querido, boa pergunta, viu? Eu vou passar aqui para o pastor Hélio Júnior. E tem mais outra logo após a do Guilherme. Há essa dificuldade, não é? Já que nós somos copastores de Jesus, há essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, nós aprendemos em João 10 que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
é nesse momento que a gente sabe, não é, que mesmo que a igreja chegue no momento que os pastores serão os primeiros a serem presos, mortos, desaparecidos, a igreja ela vai continuar sendo pastoreada por Jesus através da sua palavra. A dificuldade como copastores de Jesus é exatamente, não é, porque há o relacionamento, mas ao mesmo tempo a tecnologia, não é, nos ajuda. A tecnologia nos ajuda. Claro que a tecnologia ela nunca vai substituir um abraço, um cheiro na testa, um aperto de mão. Nunca a tecnologia vai substituir você olhar nos olhos. Não vai substituir. Mas, ao mesmo tempo, a igreja ela tem que começar a perceber, não é, que o que está acontecendo hoje é o grande desmame para a grande tribulação. Para a grande tribulação. Por isso que nós temos que viver na presença do Senhor intensamente. Porque nós não sabemos o amanhã. Observe como essa pandemia pegou de surpresa. Algo que começou lá no Oriente, que claro, que ia chegar nos outros continentes com inúmeros meios de transporte, mas ao mesmo tempo, não é, a consciência que nós devemos ter é o seguinte, que Deus ele está preparando a sua igreja para a grande tempestade. E que nessa grande tempestade, poucos pastores irão sobreviver e poucos pastores não irão declinar na sua confissão de fé. Do mesma forma a igreja. Por isso que nós temos que ver esse momento como um momento exatamente fundamental para o desmame da igreja do mundo. Para que possamos viver intensamente cada momento de congregar, cada momento de louvar a Deus, cada atividade, cada escola bíblica dominical. Veja como a escola bíblica dominical está fazendo falta para muitos que amam a escola bíblica dominical. Verdade. Não é? Para muitos que amam, mas graças a Deus que a tecnologia ela nos ajuda a não estarmos tão distantes. Mas ao mesmo tempo é uma preparação. Se nós formos ler todos os textos escatológicos da Bíblia, nós iremos perceber exatamente isso. Da mesma forma que Jesus ele foi deixado pelos seus, como em Zacarias vai dizer, não é? No capítulo 14, que vai dizer que o pastor ele ficou só. As ovelhas foram embora e ele ficou só, mas depois tiveram um reencontro. Depois eles teriam um reencontro. Significa que esse momento, não é um momento de desmame. É um momento de desmame, independente de função da igreja, independente de qualquer coisa. Mas o pastor que é pastor, ele está sentindo essa falta, mas ao mesmo tempo, ele também está sendo desmamado. Ele está sendo desmamado para que realmente pastoreie à luz do que o pastor por excelência, Jesus Cristo, nos ensina. Eu gostei dessa expressão desmamado, desde a outra fala do senhor. Porque é nesses momentos, Guilherme, que nós vamos... Hélio Júnior. Oi? Hélio Júnior. Seu Guilherme é o que fez a... Viu, Guilherme? Esse desmame vai fazer com que apareçam os verdadeiros crentes e os verdadeiros pastores. Porque, na verdade... É difícil mesmo de pastorear sem apertar a mão, sem dar aquele abraço, sem tomar aquele cafezinho na casa do irmão. Tem sido, assim, para nós uma experiência diferente, uma coisa muito nova. E... Muitos estão em depressão, pastor Messias. Exato. Eu acredito, porque eu senti, uma quinta-feira dessa aí, eu senti um aperto no coração. Eu entrei na minha sala lá no templo,
para preparar a mensagem para falar em uma dessas quinta-feiras e me deu aquele aperto no coração que eu achei que ia morrer sozinho lá dentro da sala. Por quê? Porque eu olhei para os bancos, as cadeiras vazias e me deu uma tristeza que veio assim, que me faltou o fôlego. Mas nós cremos no Supremo Pastor que comanda nós e a gente vai proceder dessa forma. Aproveita, meu querido Guilherme, e ore pelos pastores, porque não é só nesse momento não, nós às vezes nos sentimos sozinhos no meio de muita gente. Aí nós temos a família que substitui, assim, que nos entende, né, que carrega conosco esse fardo tão pesado. E tem também alguns irmãos que estão sempre conosco, e isso, Deus tem nos agraciado também com irmãos, com ovelhas, que se importam e se preocupam com a gente. Sua pergunta foi muito boa. Nós vamos para mais uma pergunta. Outra ainda do Guilherme, né? Qual é mesmo? O que é que vocês estão achando da CEA online? A visão. Pastor Hélio Júnior, o Guilherme quer saber. O senhor está aí ainda? Eu estou aqui, é porque deu um pequeno. Certo. Um pequeno acidente aqui. É porque eu botei o celular para carregar. Ok. A pergunta eu não ouvi. Temos 10 minutos. Certo. Nós só temos 10 minutos, está finalizando. A pergunta é o que o senhor acha da ceia online, é isso? Qual é a visão do senhor com a questão da ceia online? É circunstancial. Circunstancial. A gente vai encerrar e voltar com essa pergunta e as considerações finais. Fala aí. Sim. Tá travando. Pronto. Vai encerrar agora, aí depois volta. Só para a gente, pelo fato de ter só 10 minutos, aí a gente vai encerrar. E aí volta, o senhor responde essa pergunta, a gente faz as considerações finais e encerra. Não, se tiver outras perguntas, a gente pode continuar. Ok, tá certo. Por mim não tem problema não. Tá certo. Tá ok, então. Estou vendo aí o senhor cercado de livros, não vai ser